Iniciando aqui o nosso evento, nosso trabalho, eu estou aqui como mediadora desse debate. Eu sou a professora Gisele, aposentada da Universidade Federal da Bahia, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do Instituto de Saúde Coletiva, e estou aqui com a responsabilidade de fazer a mediação desse debate, um debate que foi considerado importante no momento que nós estamos vivendo no nosso país, na Bahia, né, com o início da vacinação, e muitas questões, muitas perguntas são levantadas pelo conjunto da população, diante do quadro ainda de desinformação, desencontro, falta de coordenação nacional, muitas dificuldades para que as pessoas entendam como o processo de campanha está se dando, e, na verdade, retomar um pouco, historicamente, como o Brasil se organizou ao longo da história para responder essa questão do enfrentamento das doenças transmissíveis, imunopreveníveis, e o Brasil tem uma tradição longa nessa área, né, com aprendizado institucional muito grande pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Nós queremos aqui aproveitar justamente a experiência de duas pessoas que também foram e são atores importantes nesse processo e que têm um aprendizado também, né, nessa questão da vacinação e das campanhas de imunização e dos planos nacionais, estaduais de imunização. Então, nós estamos com Carla Domingues, ela é epidemiologista, doutora em medicina tropical, e foi coordenadora por um longo período, né, do Programa Nacional de Imunizações. Ela foi de 2011 a 2019 coordenadora desse programa. Portanto, tem sido muito solicitada pela imprensa e por vários setores aí para fazer debates, lives. A gente tem acompanhado os posicionamentos de Carla e tivemos, né, portanto, a partir de conversas com Luiz Eugênio, com Lívia Angeli e ouvindo opiniões, de que nós deveríamos, nesse primeiro debate, esse é uma série de outros que nós iremos fazer, trazer justamente essa visão, né, nacional, no momento em que nós estamos com relação ao Plano Nacional de Imunizações, né, o que Carla, com sua experiência, traz, né, sua visão, no sentido de enxergar as insuficiências, os problemas, as dificuldades, e trazer aqui para o debate. Nós temos também Ramon Saavedra, ele é sanitarista, doutorando do Instituto de Saúde Coletiva, e participa como sanitarista na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Também Ramon também tem experiência, é uma pessoa que vai trazer justamente a visão no estado da Bahia, como essa questão está se dando. Como é que, no momento que nós estamos vivendo, né, na realidade brasileira hoje, a técnica não é suficiente, então só a técnica, porque a técnica ela não é apartada, não é, do contexto e da situação em que ela é produzida. Então, mesmo que a gente tenha, né, todos nós aqui temos uma capacidade técnica, já vamos dizer assim, uma formação técnica, nós profissionais de saúde, né, professores da área de saúde, mas da forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, a gestão, né, do Sistema Único de Saúde no Brasil, a gestão da pandemia, ela não nos deixa outra opção, a não ser a gente enfrentar as raízes e as causas que levam a esse enfrentamento equivocado da pandemia. Então, não tem como não ser cidadão e a gente tem que enfrentar de forma, né, também política esse momento que nós estamos vivendo. Então, acho que essa sua fala foi muito importante, traz também esses desafios que nós temos, primeiro, relacionado à escassez das vacinas, né? Nós não temos ainda, o Brasil, para se ter uma ideia, o governo não, ele coloca em tese uma disponibilidade de cerca de 330 milhões de vacinas, né? Mas até agora, né, as tratativas para aquisição, elas ainda estão em suspenso, tanto com relação à Coronavac e com relação da Fiocruz, de cerca de 110 milhões de vacinas, já estão mais ou menos encaminhadas, mas a gente não percebe, né, de fato, uma coordenação nacional, informações precisas, fidedignas, transparência por parte do governo federal. O SUS ele é compartilhado, ele é tripartite. É impossível se construir, né, no Brasil, nas suas dimensões
geográficas e também nas dimensões políticas e sociais, a gente construir qualquer política, se não for integrada entre estados e municípios. A relação interfederativa é central dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente percebe que essa questão, né, da forma como está sendo gerida essa crise é uma forma que está levando, né, a justamente esse caos, né? As dificuldades que a gente está tendo, que o Sistema Único de Saúde está tendo, é pela falta dessa coordenação nacional, né, para enfrentamento da crise. A Abrasco já sinalizou isso com um documento que foi feito em diversas entidades e tal, logo, né, o SEBS, etc., que lançou um documento grande sobre a necessidade de uma coordenação nacional para o enfrentamento da crise, né? E parece que o governo é deliberado, essa ação é deliberada, de não assumir a coordenação efetiva do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento da pandemia. Queria só também falar que eu visitei o site da Anvisa, e eles apresentam lá o mapa das vacinas, e para justamente o estágio em que cada vacina está. E com relação à Sputnik, eu até escrevi aqui para poder dizer assim, o pedido de anuência do estudo está em avaliação, não é considerado como vacina em teste no Brasil. Então, não existe teste de vacina no Brasil. Eles fizeram a vistoria para fazer a certificação de boas práticas na empresa, a União Química, que vai produzir. Então, existe já a certificação, mas, do ponto de vista que esses estudos, ele diz que esses estudos conduzidos fora do Brasil, portanto, a anuência prévia não faz sentido, porque os estudos estão conduzidos fora do Brasil. Então, os procedimentos são para o registro já da vacina, porque tem muitos estudos de medicamentos, por exemplo, que são feitos fora do Brasil, mas já vêm com os dossiês, vêm com as monografias dos ensaios clínicos da fase 1, 2 e 3, e eles pedem já diretamente o registro. Né? No caso da vacina Sputnik, não tem ensaio clínico sendo realizado no Brasil nesse momento. Agora, dizer que os estudos foram feitos fora do Brasil, eu acho que não é motivo suficiente, porque tem muitos medicamentos que são registrados no Brasil que não tiveram estudos, né, aqui no Brasil. E a gente vai continuar nessa mobilização, eu acho que nosso papel é esse, é mobilizar em torno dessa questão que é central para o país voltar a uma certa normalidade. É preciso a gente acompanhar esse processo, exigir vacina para todos já, uma coisa que nós não tratamos aqui, mas que está na cabeça de todo mundo, é que na escassez de vacina é o Estado que tem que conduzir esse processo de aquisição e de distribuição de vacina e condução do processo de vacinação. É o Estado. Em nenhum país do mundo se fala em compra do setor privado para vender vacina. E aqui no Brasil, a nossa elite é tão absurdamente retrógrada que está falando nessa possibilidade. Nós aqui do comitê temos discutido isso e achamos que nós devemos continuar defendendo vacina para todos já no SUS. O SUS e o governo é que tem que fazer a gestão e o gerenciamento da vacinação no nosso país dentro do Sistema Único de Saúde. Se toda a população tiver acesso, depois, assim como o setor privado, hoje tem várias vacinas que eles ofertam e vendem para quem pode pagar, mas não nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, nós reafirmamos que a vacina é direito de todos e dever do Estado. E o Estado tem que garantir isso através, né, da gestão coordenada, a gestão integrada do Sistema Único de Saúde entre os entes federativos.